nós recebemos a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidente, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da CNN em Brasília. E eu gostaria de começar falando das queimadas e dos incêndios. Tem uma crítica no Congresso e nos partidos de oposição de que o Palácio do Planalto talvez tenha demorado para agir. A senhora concorda com essa crítica? Oi, bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na CNN. Não concordo. Eu acho que o presidente tem feito todos os esforços para enfrentar esse problema, inclusive chamando os poderes, agora os governadores e se virando para ter recursos. Vamos lembrar que até dias atrás não tinha um recurso suficiente do orçamento para disposição disso. Foi uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o Poder Executivo a gastar recursos que precisar para fazer o combate às queimadas. Então, o presidente tem agido, agora precisa da ajuda dos poderes. A Câmara e o Senado poderiam ter, inclusive, tomado iniciativas nesse sentido. Estão vendo o país pegar fogo? Por que não tomam iniciativa no sentido também de dispor de crédito, de dizer, olha, vamos aprovar um crédito extraordinário, não precisa entrar no superávit primário, a gente vai fazer um esforço. Foi assim que nós fizemos na pandemia, fizemos um esforço imenso na pandemia, o Congresso fez, aliás, liberamos mais de 700 bilhões de reais para Bolsonaro administrar e para governadores e prefeitos. Nós precisamos fazer isso, é fundamental. Então, eu acho que o presidente tem tomado as iniciativas e agora, com esses recursos liberados, tem condições de aparelhar o Corpo de Bombeiros, o IBAMA, o ICMBio, enfim, todos os agentes aí que nós precisamos para fazer o enfrentamento à queimada. Presidente, o presidente Lula chegou a dizer que o assunto foi um pouco politizado. A senhora considera que se politizou o assunto das queimadas entre direita e esquerda? Olha, a direita não tem nenhum motivo para politizar e não devia nem estar discutindo esse assunto, porque a responsabilidade que nós estamos vivendo hoje foi do governo da extrema-direita. Vamos lembrar aqui o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro entrou falando contra a questão ambiental. Ele dizia, tinha um ministro do meio ambiente que dizia que tinha que liberar a boiada, deixar passar tudo, flexibilizar a legislação. Eles enfraqueceram o IBAMA, fecharam o ICMBio, enfraqueceram o INPE. Ele se vangloriou de não fazer concurso público para o pessoal de IBAMA, tem registro disso, tem ele falando essa situação, teve apoio aí de um monte de agricultores atrasados que fizeram um dia da queimada em 2019, acho que vocês lembram disso, para dar apoio às medidas contra o meio ambiente que o Bolsonaro estava tomando, enfim, e fizeram um 7 de setembro em que uma das chamadas agora final era o país vai pegar fogo. Então, é gente que não tem compromisso com a questão ambiental, o país foi desaparelhado de tudo que tinha. Vamos lembrar aqui que no último governo da presidenta Dilma nós tínhamos a menor taxa de desmatamento da Amazônia. Nós conseguimos reduzir, as Forças Armadas estavam mobilizadas, o IBAMA estava estruturado, tinha ICMBio, quer dizer, tinha ações. Depois veio Temer, veio o Bolsonaro e nós sabemos o que aconteceu. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é o óbvio, o que ele dizia, que ele não tinha compromisso nenhum com essa questão ambiental. E nós pegamos o país totalmente desestruturado. Aliás, fizemos agora um concurso público também para o IBAMA, também para os órgãos de fiscalização ambiental, que foi muito importante, mas você não reestrutura algo em tão curto espaço de tempo. Eu acho que tem muitos esforços do governo federal nesse sentido e a gente já conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia. Vou chamar a Luísa Martins, nossa analista de política, para fazer uma pergunta. Boa tarde, presidente. Obrigada pela entrevista, em primeiro lugar. Presidente, a gente viu que a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou ao governo que fizesse um planejamento para enfrentamento às queimadas aqui no país é de março. E a gente viu alguns meses se passarem e, enfim, claro que uma coisa não se faz, que todo esse planejamento não se faz de uma hora para outra, em poucos meses, mas a gente viu o Supremo tendo que reiterar essa posição para que o governo pudesse apresentar esse plano e esse planejamento. Queria entender o motivo mesmo dessa demora, e de que maneira há uma predisposição do governo federal em negociar isso diretamente com os governadores, visto que o presidente Lula não deve participar hoje, amanhã, da reunião com os representantes dos estados. Presidenta, só deixa eu pedir uma licencinha para vocês, a gente já volta para a resposta da presidente nacional do PT. Não, a gente ouviu o governador Ibanez Rocha que está falando sobre o incêndio aqui em Brasília, mas ele terminou de falar, a gente mostra daqui a pouquinho.
Pode responder, presidente, a palavra está contigo. Bom, Luísa, o governo fez o planejamento, sim, a ministra Marina Silva coordenou esse processo, mas as medidas precisavam de recursos, né? Você não faz um planejamento para enfrentar uma situação dessas sem ter recursos para efetivar o planejamento. Então, o que o Supremo fez agora, na reiteração das medidas, foi exatamente autorizar o governo a gastar o que for necessário gastar para se combater as queimadas, para fazer esse enfrentamento e ter um plano também de prevenção. Eu acho que isso foi muito importante. Você sabe que a gente tem uma política fiscal que está mais restritiva, né, com déficit zero. O governo está tendo que fazer cortes em várias áreas e ajustes para alcançar essa meta e obviamente que isso também afetou as políticas de prevenção ambiental e de enfrentamento a desastres naturais. Então, o que o ministro Flávio Dino fez agora foi dar as condições para que esse planejamento seja efetivamente colocado em prática. Presidente, o presidente Lula tem falado bastante de uma ação criminosa, talvez em conjunto, é isso que analisa a Polícia Federal. A senhora acredita que é um movimento nacional pensado, essa série de queimadas? Eu não sei se é pensado, se é organizado. Agora que, como disse a ministra Marina Silva, nós temos um terrorismo ambiental, nós temos, né? E isso está acontecendo em vários lugares do Brasil. É preciso investigar isso profundamente. Eu acho que a Polícia Federal tem feito um excelente trabalho, já tem mais de 50 inquéritos abertos. É preciso investigar profundamente e chegar aos responsáveis, né? Eu me preocupo muito porque há uma propaganda política contra a questão ambiental, principalmente da extrema-direita. Volto a dizer, esse último 7 de setembro, convocado pelos bolsonaristas para Paulista, um dos slogans, uma das questões que era colocada na chamada é: o país vai pegar fogo. Então, você fica pensando, o que tem a ver, como é que isso está se dando? É possível que tenha, sim, uma orquestração, mas isso tem que ser bem investigado e chegar, de fato, aos verdadeiros culpados para que sejam responsabilizados. Presidente, eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para participar da entrevista, mas antes gostaria de falar um pouquinho de política de São Paulo. Como a senhora tem visto o cenário na capital paulista depois da cadeirada que a gente viu de José Luiz da Atena contra Pablo Marçal? Os ânimos estão muito elevados. A que a senhora atribui essa radicalização do debate? Olha, primeiro eu acho que quem está fazendo os debates não devia nem chamar esse Pablo Marçal, esse charlatão da política, para participar. Ele não tem representatividade política parlamentar, o partido dele praticamente inexiste, não tem um parlamentar no Congresso Nacional, não tem nem direito a programa de TV. Aí ele vai para os debates para causar. Ou seja, causar e depois colocar nas redes sociais. Não faz um debate sobre os problemas da cidade, sobre como enfrentá-los. Então, eu acho que há uma responsabilidade também de quem está organizando os debates. Nós temos que mudar esse tipo de coisa. A gente deixou de debater propostas políticas para ficar num nível de agressividade, porque é óbvio, se ele vai com agressividade em cima de um outro debatedor, ninguém tem sangue de barata. Então, eu acho isso muito ruim. Teria que ter uma regra aí, quem não tem representação política no Congresso Nacional, como acontece na questão de propaganda de TV, também não poderia participar de debate, né? Esse charlatanismo político é muito ruim, cai de paraquedas e fica fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que essa situação toda vai ter um impacto para ele, né? Porque virou chacota isso, virou meme, a cadeira ficou mais importante que ele. Penso que as pesquisas, pelo menos, já estão mostrando que ele teve um arrefecimento. Eu acho que a gente tem que ter mais seriedade na política, né? Afinal, estamos discutindo e debatendo e vamos eleger quem vai conduzir o destino das nossas cidades. Eu acho que São Paulo tem que retomar esse caminho do debate sério da cidade e não dar voz a essa criatura. Pedro Venceslau. Deputada, voltando a falar sobre a questão dos incêndios, eu conversei com o Luiz Fernando Guedes, que é diretor executivo da ONG SOS Mata Atlântica, uma das mais respeitadas entre os ambientalistas. Ele concorda com essa leitura de que o governo de Jair Bolsonaro foi prejudicial para o meio ambiente, chama esse governo de negacionista, mas disse que o atual governo, o governo Lula, está, segundo ele, correndo atrás do prejuízo porque não colocou a questão do clima no centro. E ele cita especificamente a demora na criação da autoridade climática, que agora o presidente Lula fala em criar.
também fala que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é muito baixo, muito aquém do que seria o ideal. E que agora que as queimadas estão acontecendo em todo o Brasil é que começa a se falar nesse assunto. Como é que a senhora avalia essa crítica feita pela SOS Mata Atlântica, que na verdade também é uma crítica recorrente entre muitos outros ambientalistas com os quais eu conversei? Olha, desde que o presidente Lula assumiu, ele está tentando recuperar as estruturas de várias áreas de políticas públicas do país, que foram todas destruídas, não só a questão ambiental. Essa, principalmente, eu acho que teve 2 focos grandes de Bolsonaro na destruição de políticas públicas, a questão ambiental e a questão da educação. Ele realmente teve foco, vamos destruir o que tem. E deixou em situação muito difícil essas 2 áreas, né? A questão ambiental, ele nunca escondeu o pavor que tinha, e nem ele, nem o ministro dele. Então, é muito difícil você recuperar em 1 ano e pouco uma estrutura toda que foi destruída, e ainda mais com contenção orçamentária. O presidente, quando nós fizemos a PEC da transição, que foi muito importante, recuperou bastante o orçamento. Mas aí, como a gente tem muita pressão do sistema financeiro, da Avenida Paulista, para fazer restrição orçamentária, vocês acompanham isso. Aí, quando você quer aumentar o recurso para as áreas públicas, dizem que é um governo de gastança, que é um governo que não faz economia, que é um governo que só quer gastar. Só que fazer prevenção ambiental se gasta sim, gente. Para fazer combate a desastres naturais se gasta sim. Olha o que foi feito no Rio Grande do Sul. Também foi feita uma excepcionalidade orçamentária e se gastou. E nem por isso o país ficou desestabilizado. Então fica esse negócio de impor ao governo, né, impor ao executivo, até por parte do Congresso, o sistema financeiro, a mídia, de que tem que fazer economia, e a gente tem situações como essas. Agora, graças a Deus, o ministro Flávio Dino deu uma deliberação de que pode gastar o que for necessário gastar para enfrentar incêndio. Então, não é uma responsabilidade só do presidente da República. Eu acho que as pessoas que estão criticando têm que ver o geral. Como é feito o orçamento hoje, entendeu? Então, como é que faz? Tudo está restrito, está tendo que cortar para encaixar, para fazer o déficit zero. É esse o problema que a gente tem. E quando você faz uma discussão para ampliar gasto, aí chama todo mundo de gastador. Só que para fazer as coisas precisa de dinheiro. E principalmente agora nós precisamos para enfrentar esse desastre que está havendo. Presidente, vou voltar a falar de eleições municipais. A gente olhou o cenário em São Paulo. O PT está bem competitivo com a possibilidade de passar para o segundo turno em pelo menos 4 capitais. Em Goiânia, Porto Alegre, em Teresina e também Fortaleza. Tem uma carência dos candidatos pela presença do presidente Lula, que ele deveria fazer mais campanha presencial. A senhora acha que o presidente poderia ter participado mais desse primeiro turno? A gente gostaria muito, chamamos muito o presidente para participar, mas a gente também entende a agenda do presidente, né? Ele agora tem que ir na Assembleia Geral da ONU, vai ter depois reunião dos BRICS, tem uma agenda internacional intensa e tem uma agenda aí que é a agenda do Brasil, que também requer muita presença dele. Por exemplo, agora essa questão dos incêndios, né, dessa realidade aí que nós estamos vivendo, requer ele focado nisso, a gente entende. Mas, de fato, a gente gostaria, sim, de maior participação dele no processo eleitoral. Eu vou chamar a Clarice Oliveira para a gente falar de outro assunto importante. Hoje é a super quarta, tem decisão do Copom sobre a taxa de juros. Está contigo, Clarissa. Boa tarde, presidente. Obrigada pela presença aqui no Bastidores. Presidente, dia de Copom, tem uma expectativa aí de alta dos juros. Nas últimas reuniões a gente teve decisões unânimes pela manutenção, inclusive com voto do futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. A gente ouve muita piada nos bastidores, muito comentáriozinho de que, quem sabe agora, a senhora briga um pouco menos com o Banco Central. A hora que Galípolo assumir, a senhora vai brigar menos ou vai brigar do mesmo jeito? Obrigado do mesmo jeito, principalmente pelas condições que nós temos no país. Olha, eu não vejo nenhuma necessidade, não tem justificativa aumentar a taxa de juros no Brasil. Nós já estamos com uma taxa altíssima, um dos países que tem a taxa mais alta de juros. Aumentar, nós temos que baixar a taxa de juros, porque esse pessoal do Banco Central é o mesmo que aumenta a taxa de juros, aí a conta de juros impacta no fiscal, né? Tem que pagar a conta de juros com o orçamento fiscal, aí pedem para fazer restrição de gastos. Olha, gente, nós vamos ficar fazendo restrição de gastos para não gastar, para combater queimada, e eles aumentando taxa de juros? Que jogo é esse?
Que jogo é esse para o desenvolvimento do país? Não tem justificativa. Se nós tivéssemos uma inflação descontrolada, nós não temos inflação descontrolada. Aliás, a nossa inflação nem atingiu a banda superior da meta, que é 4,5%. Então, não tem crise, entendeu? Crise inflacionária. Não, tem que apertar juro para chegar a 3. Quer dizer, nós vamos fazer o quê? Pôr um torniquete no país? Vamos deixar de investir em educação, deixar de investir em saúde, deixar de investir em meio ambiente? Aí os ambientalistas vão cobrar o presidente Lula disso, que ele não tem orçamento para o meio ambiente? Tem que cobrar o Banco Central. Se todo mundo nos ajudar a fazer uma campanha contra essa política do Banco Central de aumento de taxas de juros, manutenção de taxas de juros estratosféricos, vai sobrar mais recursos para a gente ter no orçamento. Quer dizer, cada ponto percentual que aumenta de taxa de juros são 60 bilhões de reais. É um escândalo isso. E para quê? Se tivesse um descontrole orçamentário. O Brasil está com todos os pressupostos macroeconômicos muito bons. Nós vamos crescer mais de 3% do PIB esse ano. A gente tem uma inflação sob controle. Nós aumentamos o número de empregos. A renda média das pessoas cresceu. Por que a gente não pode ajudar um pouco o Brasil a melhorar na política de juros? Então, a minha resposta a você é que se continuar uma política de juros, seja quem for o presidente do Banco Central, de aumento da taxa sem ter uma necessidade, a não ser o grito do sistema financeiro brasileiro, eu vou continuar brigando, porque não tem justificativa o Brasil ter esse aperto. Presidente, para encerrar nossa entrevista, uma última pergunta ainda sobre juros. Lá atrás, na campanha eleitoral, o presidente Lula criticou muito a independência do Banco Central operacional, ou seja, os mandatos. A senhora defende que no futuro haja uma mudança, que volte a ser uma prerrogativa do presidente que está no Palácio do Planalto indicar o presidente da autoridade monetária? Sempre achei isso. Nós somos contra a autonomia do Banco Central, contra a autonomia. Se quiser ter mandato, pode até ter, mas tem que ser dentro da mesma legislação, da mesma legislatura do presidente. Legislatura não, do mesmo mandato do presidente da República. Eu tenho mandato, mas dentro não pode um presidente conviver com um presidente do Banco Central de outra linha econômica. Entendeu? O Banco Central é uma autarquia. Qual é a justificativa de ter autonomia, uma autarquia, que é o Banco do Tesouro, que cuida das relações com os demais bancos? Não tem nenhuma justificativa. E também como não tem essa outra PEC que está lá no Congresso Nacional, essa PEC 65, que quer dar agora autonomia financeira. O Banco Central, muito engraçadinho, está com uma proposta de ter autonomia financeira. Sabe o que eles querem? Sair do orçamento da União para não pegarem, para não entrarem dentro do superávit primário, porque eles querem aumentar salário e aumentar os recursos. Então, eles que acham que tem que ter superávit primário, que tem que ter arroxo nas contas da União, querem sair fora. É muito engraçado isso, né? Então, eu sou contra, eu acho que a gente teria que rever, sei que não tem correlação política para isso no Congresso, e, infelizmente, eu acho que isso depõe contra a política econômica vencedora nas urnas. Vamos observar qual vai ser a decisão do Copom, se mantém 10,50% ou vai para 10,75%. A gente teve a honrosa presença aqui no Bastidores CNN da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidente, muito obrigado pela presença.